Olá, Gabriela, seja bem-vinda. Tá me ouvindo bem? Olá, Lu, seja bem-vinda. Tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Sejam bem-vindos. Vou esperar mais um pouquinho, são 3 horas agora. Esperar um pouco mais. Obrigada, Gabi, respondeu que tá ouvindo bem. A Lu respondeu com um coraçãozinho. Nós estamos no mês do Setembro Amarelo, por isso eu vim de amarelo, pra gente estar honrando esse tema maravilhoso, né, de conscientização, com a questão do suicídio. Vamos aguardar mais um pouquinho, senão eu vou começar conosco mesmo, só com nós, e está tudo bem. Importante a mensagem chegar para o universo, chegar para as pessoas que precisam. Vou guardar mais uns 2 minutinhos e eu já começo a falar sobre o assunto de hoje, que o nosso tema é, vou pegar minha colinha aqui, é a depressão na família. Qual é o recado que o nosso sistema familiar está dando para esse sintoma? Oi, Su, que bom que você chegou aqui, maravilha. Obrigada, gratidão por estar aqui comigo. É bom sentir a energia de vocês. E hoje, vou repetir aqui o nosso tema, é a depressão no sistema familiar, né? Ou você tem depressão, ou alguém da sua família tem depressão. E como a constelação familiar, ela pode ajudar você a identificar esses sintomas e curar e tratar, porque quando nós entendemos que a depressão, ela é uma doença, né? E tem cura, porque tem tratamento. Mas para ter a cura, a gente precisa de ter o conhecimento, entendendo que está doente e precisa de ajuda, né? Então a constelação familiar, ela nos auxilia. Seja bem-vinda, Navale. Gratidão por estar aqui conosco. Muito obrigada por estar aqui. Então, voltando aqui ao assunto, pra gente não se dispersar. Ou acho que Felipe, se eu não me engano, entrou aqui também. Seja bem-vindo. Eu tô aguardando um pouquinho para que mais pessoas entrem, né? Pra gente poder começar a falar sobre o tema de hoje, que é um tema muito importante, é um tema sério, né? Com a questão da depressão que leva ao suicídio, que a gente precisa ter um olhar de cuidado, de acolhimento, de carinho, de respeito, não julgando, achando que talvez a pessoa esteja passando por um momento e é uma frescura, não é algo sério. Quem já teve depressão sabe o quão doloroso é, ou quem tem alguém em casa, um parente que tem depressão, sabe quão difícil é você passar por essa situação
sozinho muitas vezes, sem o apoio, sem um olhar de amor, sem um carinho, sem um acolhimento, sem um abraço, achando que por vezes pode ser uma frescura, que a pessoa tem que procurar o que fazer, que muitos têm essa visão, né? Eu, inclusive, antes de me tornar terapeuta e de conhecer as terapias, eu fui uma pessoa assim também, preconceituosa com isso, porque eu não tinha conhecimento, eu não tinha entendimento. E tá tudo bem, foi bom que eu aprendi, hoje eu tô aqui para poder compartilhar com vocês as experiências e falar um pouco de como a constelação familiar pode auxiliar nesse processo, tá? Então, já dei um tempinho aqui, já guardei 5 minutos e eu vou começar falando sobre a constelação familiar e a depressão, tá? Mas, pra gente poder continuar nesse assunto, mais alguém entrou aqui, não vi. Eu preciso que vocês entendam como é que funciona, o que é a constelação familiar, né? Bert Hellinger, um filósofo alemão, ele criou esse método da constelação familiar. E dentro desse sistema, ele criou as 3 leis do amor, que são os pilares da constelação familiar, que é o pertencimento, a hierarquia e o equilíbrio. Quando uma dessas 3 leis estão em desarmonia no sistema familiar, causa os emaranhamentos. Oi, Cíntia, bem-vinda, obrigada por estar aqui comigo. Gratidão pela sua vida, gratidão pela vida de todos aqui. Então eu vou só lembrar o que nós falamos na live passada, para não ficar muito longo, né? Nosso bate-papo aqui hoje e a gente entrar no assunto principal, que é a depressão. Quando ferimos uma dessas leis, nós trazemos desarmonia para o nosso sistema familiar, tá? E a primeira lei, que é a lei do equilíbrio, essa é a última, que é a lei da hierarquia, tá? Essa é uma das leis que eu digo que é uma das mais importantes do princípio familiar, que é quando nós entendemos o nosso lugar, o nosso papel, e quando nós não entendemos o papel que temos no sistema familiar e tomamos o lugar do outro, nós trazemos um desequilíbrio para esse sistema. Um exemplo é quando o filho quer ser a mãe da mãe. É quando o irmão mais novo quer tomar o lugar do mais velho. É quando a esposa quer ser a mãe do marido. Então aí causa o desequilíbrio no sistema familiar, porque cada um tem o seu papel no sistema. A lei do pertencimento é quando você se sente excluído de um sistema. Como funciona isso? Às vezes tem alguém na nossa família que a gente tem uma aversão ou não se identifica muito. Então o que você automaticamente faz? Você exclui essa pessoa das festas, ela se torna uma pessoa que ninguém quer por perto, e isso causa nela o quê? Um sintoma de não querer pertencer àquele sistema familiar. Ou quando os pais são separados, que constroem outras famílias e excluem aqueles filhos que ficaram para trás do sistema familiar, também causa esses emaranhamentos. E a lei do equilíbrio, que é a do dar e receber, é quando eu dou amor para você e você dá amor para mim. E pode acontecer ao contrário, de eu dar amor e não receber amor. E aí vem os emaranhamentos, tá? Então hoje o nosso tema tá louvando, né, o Setembro Amarelo, em gratidão a esse tema maravilhoso, essa conscientização. Eu vim de amarelo por causa disso, por causa do nosso Setembro Amarelo, tá? E nós vamos falar sobre a depressão e o suicídio, trazendo a conscientização de como a constelação familiar ela pode auxiliar, trazendo
clareza, trazendo esclarecimento com a questão dessa doença, porque é uma doença, né? No sistema familiar, uma doença da pessoa, e tem tratamento, tem ajuda, tem cura, tem um olhar de amor dentro do sistema das constelações familiares, desse método, tá? Quem nunca, né, na vida acordou chateado, triste, aborrecido por alguma coisa, né, que vai desengatilhando no meio do caminho, algum sintoma, talvez, que você vai desenvolvendo no meio do caminho, que você, às vezes, não quer olhar para aquilo. A constelação familiar, ela faz com que você olhe para o problema, você olhe para a situação, trazendo para a consciência que tem como você ser melhor, se curar, se posicionar, se situar, se achar na vida, se encontrar na vida. E esse é o olhar que nós, terapeutas, temos quando trabalhamos com o cliente que tem essa depressão. A gente faz ele ver, investigando dentro do sistema familiar dele, o que pode ter gatilhado, ter dado esse gatilho da depressão. Porque nós somos 50% nossa mãe e 50% nosso pai. E nós temos a nossa ancestralidade, que traz uma genética, que traz a informação do que foi feito lá atrás, e a gente vem trazendo padrões de comportamento. Então hoje eu vou falar um pouquinho aqui sobre as lealdades invisíveis, que são inconscientes e que você pode estar vivendo neste padrão, porque você não sabe, não entende que de alguma forma o comportamento e as atitudes do seu pai, da sua mãe, da sua avó, bisavó, tataravó, aqueles que vieram antes, vem reverberando em você esse padrão de comportamento. E o que tem a ver isso, Daniele, com a depressão? Tem tudo a ver. Porque em algum momento o seu sistema familiar ancestral pode ter vivido alguma situação de exclusão, de falta de amor, falta de carinho, de afeto. Pode ter vivido um padrão de comportamento lá atrás que ocasionou isso aqui hoje. Então, essas lealdades são como: eu tenho que ser igual à minha mãe, porque se eu não fizer isso, eu não vou estar honrando a minha mãe ou meu pai, ou a minha avó que me cuidou, ou a minha ancestralidade, quem veio antes. Porque se eles viveram dessa forma, eu também posso viver assim. E aí você entra no padrão de lealdade, aceitando aquilo. E a questão da depressão, ela tem muito a ver com essa questão do sistema familiar lá atrás. Às vezes alguém da sua família teve depressão, não tratou, não cuidou, e você de alguma forma se aliou a isso. Pode ser de forma inconsciente, pode ter sido algo que você ouviu na gestação, né? Porque também nós temos essa questão da gestação, quando estamos gerando filhos, nós passamos muitas informações para os nossos filhos no ventre, né? E isso traz para nossa consciência hoje, tá? Gatilhos que sentimos quando estávamos lá na barriga da mamãe, tá? Então, como é o trabalho do terapeuta nessas questões? É fazendo você olhar, entendendo que dentro do seu sistema familiar houve alguém que passou por momentos difíceis com a consciência que tinha, que sua mãe veio entregando isso para você com a consciência que ela tinha e da forma que ela achava que tinha que ser feito. Está tudo bem, que a gente olha para a humanidade dos nossos pais, eles também não têm essa informação, eles também não sabem sobre isso, né? E eles vão passando pra gente.
esses códigos de barras que eu vou dizendo assim, né? E a constelação familiar, me perguntaram, me fizeram uma pergunta sobre vó, mãe e filha com depressão, tá? Eu entendo que a depressão ela tem muito a ver com a falta de incluir a pessoa no sistema. Que a pessoa, quem teve depressão ou tem depressão, alguém da família que tem, sabe o quão difícil é a pessoa querer enxergar que está doente, aceitar que está doente e se tratar. Então, ela tem todos os sintomas dentro dela. Ela sabe o que está acontecendo com ela lá dentro, no interno dela. Ela sabe que tem coisas incomodando, ela sabe que ela não está sendo amada, sendo vista. Então, ela sofre com desamor, ela sofre com falta de afeto, ela com falta de alguma coisa. Né? Então, assim, o que pode causar depressão também? Né, gente? A gente tem que ter muito essa visão. Falta do emprego, você estava lá trabalhando, feliz e contente, perdeu o emprego. Pode causar uma depressão. Você vai ficar preocupado, como é que eu vou pagar as contas agora? Uma depressão. Perdeu um amor da sua vida, né? Você perdeu, você estava lá amando, feliz e contente, perde o amor da vida. Depressão. Pode causar uma depressão. Entre outras coisas que vão desengatilhando, vão dando esses gatilhos na gente. A falta de você não conseguir, às vezes, se posicionar na vida, profissionalmente, emocionalmente, financeiramente. Isso tudo faz com que tenhamos gatilhos para uma futura depressão, quando não tratamos. E a depressão, ela vai muito mais além, né, pessoal? Ela tende, quem tem essa tendência ao suicídio, que é a alusão que o Setembro Amarelo traz pra gente. Essa tendência ao suicídio que eu vejo, que eu entendo na minha visão, é que a pessoa não quer tirar a própria vida. Ela quer acabar com o sofrimento. E por ela não ter conhecimento, entendimento de que fazendo um tratamento terapêutico, fazendo um tratamento lá com um psicólogo, procurando um psiquiatra para tomar remédio, porque eu sou a favor do remédio para quem gosta de cuidar, né, assim, dessa forma, e está tudo bem. Nós, terapeutas integrativos, nós apenas integramos, nós trazemos para você o conhecimento, a raiz do problema. Porque quando tratamos com os médicos, eles tratam a questão da mente, passam os remédios lá que tem que passar, os antidepressivos, né? E você começa a tomar esses remédios e você fica, às vezes, dependente desses remédios. Nós, com a terapia, nós auxiliamos o trabalho do médico fazendo o quê? Investigando no sistema familiar, onde está tendo os bloqueios, onde precisa tratar a falta de quem? Falta força da mãe, falta força do pai, falta força de alguém lá do passado, de algum ancestral, para você poder impulsionar a sua vida. Tá faltando isso na pessoa, então a gente busca a raiz do problema e trata. Porque quando a gente traz para a consciência do cliente que ele precisa olhar para aquela situação com amor, com respeito, com honra, porque não é culpa dele. Aí a gente consegue trazer para a consciência do cliente e ele começa a ver que aquela situação faz sentido para ele e ele precisa melhorar. Melhorar no padrão de comportamento, no padrão de como ele vê as coisas, de como ele sente as coisas, de como ele percebe a vida. E a gente começa a trazer essa clareza através da terapia. No caso aqui, na terapia sistêmica familiar. E vocês querem fazer perguntas, gente? Podem me perguntar, eu vou responder. Eu respondi a pergunta, acho que foi da Cíntia, que perguntou vó, mãe e filha com depressão, questão de pertencimento, tá? É bom investigar essas questões no sistema familiar. Aí também me perguntaram como cuidar em casa.
Cadê aqui? Como ajudar alguém? Como ajudar alguém da família com depressão? Primeira coisa que a gente tem que fazer para ajudar uma pessoa, um familiar com depressão, é acolher ele. É olhar com amor para ele. É ouvir o que ele tem para dizer. É perceber, sabe, se aquele ouvido, aquele amigo que ouve, que escuta, que acolhe, que abraça, que fala a verdade para ele também. Olha, a depressão é uma doença, você precisa de ajuda. Eu posso te ajudar indicando um médico, indicando um terapeuta. Vamos lá, vamos tratar isso. Eu tô contigo, eu seguro na sua mão. Essa é uma forma linda e maravilhosa de você Sim, a Cíntia tá falando aqui, não minimizar, dizer que é frescura, precisamos de empatia. Com certeza. Como eu falei no início, depressão não é frescura. Depressão é uma coisa séria. É algo muito sério que tem que ser visto com amor, com respeito e com empatia, sim. A gente às vezes precisa se colocar no lugar do outro. E se fosse eu? E se fosse comigo? Como é que eu gostaria que me tratassem? Todos nós aqui já sentimos, talvez não depressão profunda, mas já sentimos alguma tristeza por alguma coisa, por alguma perda familiar, ou por ter um relacionamento terminado, ou por ter perdido alguma coisa, um emprego, como eu falei já. Quem nunca aqui se sentiu triste e quis um abraço, quis um olhar de amor, de carinho? Porque nós somos humanos, nós temos direito de sentir. Não é verdade? Nós não somos aqui uns ETs extraterrestres que não sabe por que veio, para que vai, enfim. Só uma brincadeira aqui, gente, tá? Nós somos seres humanos que precisamos ter esse olhar para nossa vida e olhar para a vida de um parente que tá com depressão. Olhem com um olhar de amor. As terapias, elas são uma excelente auxiliar no tratamento para você tomar força, para você ressignificar a sua vida. Depressão pode ser ligada à ansiedade também? Sim, também. Pessoal, assim, todos os sintomas da mente, tá? É válido quando a gente vai olhar para a gente tratar o cliente. A ansiedade, por que ele é causada a ansiedade? Porque lhe falta alguma coisa, você está ansioso, você está esperando alguma coisa. Então, essa ansiedade pode causar, sim, pode trazer a uma depressão, sim. Rezende, bem-vindo, Rezende. Seja bem-vindo. Muito bem-vindo. Obrigada por estar aqui com a gente. Então, a depressão, a ansiedade, ela traz um gatilho para depressão, sim, tá? Respondida a pergunta. Me perguntaram também se tem algum óleo essencial. Óleo essencial para a depressão. Tem, eu botei alguns aqui. Olha, você pode usar a camomila romana, você pode usar lavanda, você pode usar gerânio, você pode usar a bergamota. Bergamota é muito bom para quem tem essa ansiedade, essa depressão, tá? O Felipe aqui que perguntou se tiver alguém aí na família, pode passar aí um óleo essencial para pessoa, que ajuda muito também, tá? Antes de dormir, inala, faz sua meditação ali e ajuda muito. Então, pessoal, voltando aqui pro assunto da depressão, é algo que nós precisamos muito olhar, tá? Olhar, acolher, perceber isso, porque é algo muito sério, é algo muito sério. E agora eu quero falar assim um pouquinho para vocês de como, eu vou compartilhar aqui com vocês um pouquinho da minha história, do que aconteceu comigo, para vocês verem se identificam,
eu tive momentos na minha vida também difíceis de não me reconhecer, me aceitar, me respeitar, me colocar no mundo, sabendo quem eu queria ser, gostaria de ser, fazer. E com isso, eu fui desenvolvendo vários aspectos na minha vida de não me aceitar, não querer ser o que eu sou hoje. E as terapias, elas me fizeram entender que eu posso ser o que eu quiser ser. Quando houve o desequilíbrio no meu sistema familiar com relação à minha mãe, que foi maravilhosa na minha vida, que esteja em bom lugar, que ela também não sabia o que fazer, ela me deu o que ela tinha e tá tudo bem. Eu vibrei num padrão de lealdade invisível com a minha mãe por um longo tempo. Porque eu só fazia o que a minha mãe queria que eu fizesse. Eu só namoraria se a minha mãe me desse o aval para namorar. Eu não fazia nada sem a minha mãe me autorizar. Porque eu estava vibrando no padrão de lealdade invisível com a minha mãe. Mas eu não sabia porque era inconsciente. E com isso, eu desenvolvi várias crenças limitantes. Eu desenvolvi quadros de tristezas, quadros para depressão também. Eu desenvolvi muitas coisas na minha vida que me fizeram travar, procrastinar, não seguir adiante, adiar projetos, adiar sonhos, adiar muitas coisas. Eu não sei se vocês se identificam com isso. Alguém aqui já passou por essa situação na vida de vocês, onde a mãe entra na questão do seu livre-arbítrio, não deixando você assumir o seu destino. Alguém aqui já passou por isso? Comentem aqui comigo. Porque, gente, isso é algo muito sério. Muitas pessoas que também desencadeiam a depressão tem muito a ver com isso. Porque a pessoa se identifica um pouco, filho, sim. Tu já passou por isso também, por uma situação mais ou menos como essa, quando você não consegue ser você. E isso causa em nós uma tristeza muito grande, porque você não consegue se posicionar. É como se você fosse um robô sendo movido pela ação de alguém. E isso causa uma tristeza muito grande em nós, né? E eu dou graças a Deus que Bertin Helling nos deu essa luz, nos trouxe essa luz, que hoje a gente pode olhar para isso, ressignificando a nossa vida. Porque hoje me sinto controlado, ao mesmo tempo eu me controlo para não magoar as pessoas. Sim, você se sente controlado e ao mesmo tempo... Sim, mas é isso que acontece. O padrão de lealdade invisível, ele faz isso. Ele faz você ficar honrando, tá? O seu familiar, porque se você não honrar ele, você está magoando, você está ferindo. Aí entra os emaranhamentos, né, que a gente chama no sistema familiar. Você vai se emaranhando no que a pessoa quer, na forma que ela se comporta, que ela faz, porque se eu não fizer igual, ou se eu falar não para essa pessoa, eu vou magoar essa pessoa profundamente. Entende como funciona? E como é bom a gente ter esse olhar para isso, para a gente poder entender que a gente não precisa ser igual ao outro ou fazer o que o outro quer. Você pode ser você, porque quando a gente não faz isso, a gente vai ferir a lei do livre-arbítrio, onde temos o direito de ser e fazer o que quisermos com a nossa vida. Porque as consequências, sendo bom ou ruim da sua decisão, é você quem vai viver com ela. Mas eu acredito muito que quando a gente tem a oportunidade de passar por uma constelação familiar ou passar por uma outra terapia que você se identifique, tá? Você consegue ressignificar a sua vida. Porque a constelação, ela faz o que? Ela traz o nível da sua consciência, que estava lá no seu inconsciente,
a gente traz para sua consciência para você ressignificar. Para você olhar, para você ver e falar, não, isso aqui, eu vou olhar para isso aqui agora, sim, eu preciso mudar o meu padrão de comportamento, eu preciso mudar a forma que eu olho o outro, que eu vejo o outro. Eu preciso devolver para o outro o que é do outro. E eu preciso tomar, somente ficar com o que é meu. Eu não sou obrigada hoje, um exemplo, a assumir o papel da mãe dos meus irmãos. Não, esse papel é da minha mãe. O papel do meu pai. Eles que têm que cuidar. Eu não posso entrar no padrão de querer ser a mãe dos meus irmãos, que eu vou estar ferindo o sistema familiar. Compreendem? Faz sentido para você? Oi, é Felipe, eu acho, né? Acho que é Felipe. Faz sentido para você? Comenta aqui pra gente ouvir. Pra gente comentar aqui junto. Então, hoje, eu queria convidar você a se olhar. Todo sentido, gratidão. Eu queria convidar você a se olhar. Olha para você por um instante. Veja se tem algo em você que você gostaria de ter um olhar diferente, ressignificar. Veja se o que eu estou falando hoje aqui para você gostaria que alguém da sua família, que talvez esteja passando por um momento de tristeza, um momento sem saber o que vai fazer, se você poderia ajudar essa pessoa de alguma forma, olhando para ela com amor, falando, explicando para ela algumas coisas que você está ouvindo aqui hoje. E eu quero saber se mais alguém de vocês se identifica com essa situação que a vida nos traz, porque nós não nascemos sabendo tudo, né? Estamos aqui, seremos eternos aprendiz para melhorar, para ressignificar a vida, não é verdade? E eu descobri, eu estou lendo aqui, pessoal, porque eu tenho para seguir um scriptzinho para não me perder. Tá bom. Uma questão que eu quero dividir com vocês aqui também é a questão que muitas pessoas trazem para mim nos atendimentos, tá? Tem pessoas que têm tanta dor na alma que elas, às vezes, até se mutilam, né? Para poder diminuir a dor da alma. Eu tenho clientes que não sabem, estão perdidos, não sabem o que fazer com a própria vida. E a gente consegue trazer esse paciente para a realidade. A gente consegue trazer consciência para ressignificar a vida, sabe? E hoje, pelo Setembro Amarelo que nós estamos, eu decidi trazer essa terapia para o mundo, para as pessoas que não conhecem, para as pessoas que têm medo, né, de se oportunizar em fazer isso, para as pessoas que não têm ainda o conhecimento. O que vai fazer em mim? O que vai ser útil em mim isso aqui? O que eu vou fazer? Será que vai ser bom? Será que não vai ser bom? Então, esse mês de setembro, eu decidi entregar isso para o mundo de uma forma de amor, de carinho. E nós vamos estar fazendo uma promoção, tá? Que vai ser constelação em grupo. Como vai funcionar essa constelação em grupo? Nós vamos fechar esse grupo de pessoas que queiram ressignificar a sua vida, que queiram encontrar um sentido para a sua vida. E nós vamos trabalhar
com um protocolo inicial, que é a harmonização com o pai, harmonização com a mãe e harmonização com a ancestralidade. Daniele, o que isso vai me ajudar? Vai ajudar você a entender por que situações na sua vida não andam, não vai para frente, porque você não consegue prosperar, porque você não conseguiu casar, porque você ainda não conseguiu ter filhos, porque você ainda não conseguiu se estabilizar. Seja bem-vinda, Rita. Então, essas terapias trazem para você toda a clareza que você precisa para você ressignificar a sua vida e tomar força. Porque quando você entende que você é metade seu pai, metade sua mãe, e que você olha para eles com amor, você se automaticamente se olha, você se aceita, você se respeita. Então, quando você não faz isso, você está dizendo não para o seu pai, para sua mãe, para sua ancestralidade. Então, por isso, esse protocolo inicial das terapias, ele é essencial para abrir as portas para os novos temas que você precisa olhar na sua vida. Porque é muito gratificante quando nós conseguimos olhar para uma situação na nossa vida e a gente vê que a gente pode melhorar. E a gente vê que o tempo que nós ficamos aqui procrastinando, poderíamos estar fazendo algo de melhor com a nossa vida. E a constelação familiar, ela tem esse poder. Porque na primeira constelação que você faz, você já consegue transformar a sua vida. Aconteceu comigo, acontece com os meus clientes, todos que trato conseguem ressignificar a vida. Conseguem olhar e falar, Dani, eu nunca tinha parado para olhar nesse ponto de vista aqui. Eu nunca olhei para minha dor achando que eu precisava do amor da minha mãe. Eu nunca olhei para minha dor imaginando que a falta do meu pai, a presença do meu pai, me fez esse mal. Não é interessante? Isso aconteceu comigo e acontece com várias pessoas. E pode estar acontecendo com você agora. Você perguntando por que eu não consigo prosperar na minha vida. Prosperidade que eu falo, pessoal, não é só o financeiro, tá? Dinheiro é muito bom e você é autorizado a ter dinheiro. Quando não nos autorizamos a ter dinheiro, é porque alguém lá do nosso sistema familiar também veio reverberando isso. E uma das minhas primeiras constelações que eu fiz em mim foi essa me liberando para ter prosperidade financeira. Vocês acreditam que devido ao padrão que a minha mãe, gente, eu amo a minha mãe faleceu, mas eu amo a minha mãe, respeito a minha mãe com tudo que ela fez e tudo que ela foi, com aquela consciência que ela tinha. Então, o padrão que a minha mãe me criou, ela me desautorizou de alguma forma no meu inconsciente de ter dinheiro, de prosperar. E uma das constelações que eu fiz foi essa. De me autorizar a ter dinheiro. De eu poder olhar para o dinheiro e falar, eu posso ter dinheiro. Eu posso ter um bom telefone, um bom carro, uma boa casa. Eu vibrava na escassez. Eu não vibrava na frequência máxima financeira, não. Quando eu entendi isso na constelação, a minha vida começou a melhorar. Porque eu me autorizei a olhar para as coisas boas e tomar posse delas. Olha como é sério um gatilho que você tem no seu sistema familiar. Ele vem trazendo para a sua vida num todo. Faz sentido para vocês? Quero saber se alguém aqui vibra nesse padrão de escassez. Quero que vocês compartilhem aqui comigo.
Então, eu tive que ressignificar a minha vida nesse sentido. Por que que eu estou falando isso? Porque eu quero que você que está aí do outro lado tenha esse olhar para você de amor. Entendendo que não é pequeno olhar para esse sintoma. Não é pequeno você querer ressignificar, se harmonizar com seu pai, com a sua mãe. Você entregar para eles o que é deles, porque esse comportamento foi deles, não é seu, e você devolve. Você não é obrigado a carregar a mochila pesada deles. Você devolve para eles o que é dele e você fica com o que é seu. E você vai seguindo uma vida mais leve. Você vai seguindo uma vida mais tranquila. Você vai seguindo a vida entendendo que cada coisa tem o seu lugar, tem o seu papel. E isso faz toda a diferença. E por isso, esse mês agora, de setembro, eu vou estar fazendo essa promoção, com esse protocolo inicial que a gente chama de atendimento de harmonização com pai, mãe e ancestralidade. Para você que se identifica, para você que quer ressignificar sua vida, que você quer mudar mesmo, dar uma virada de chave na sua vida. Falar, eu vou tentar. Eu quero fazer, eu quero conhecer, eu quero experienciar esse momento, quero fazer alguma coisa pela minha vida. Hoje, eu sou muito sincera, tá, pessoal? Eu não gosto dessas coisas de letras miúdas, de que a pessoa fica querendo te enganar, te engalbelar para vender no final. O meu papel aqui não é esse. Se você fosse fazer hoje uma constelação, uma sessão de constelação familiar, tá? Você iria pagar hoje um valor a partir de R$350, tá? Que a pessoa iria te pagar. Se identificou, Su? Deu os parabéns aqui? Comenta aqui pra gente ouvir. Então, você pagaria hoje R$350 para você ter uma consulta de constelação familiar a partir, tá? Porque tem profissionais que cobram até mais e é super justo. Porque estudamos, nos dedicamos, abrimos mão de muitas coisas e é maravilhoso a gente honrar o profissional que te traz um resultado final positivo, né? E como vai funcionar? Eu vou fazer uma promoção que você vai pagar apenas R$151 e você vai ter as 3 harmonizações com o seu pai, com a sua mãe e com a ancestralidade. Ali você já vai ter um leque de opções para você trabalhar temas depois, porque a sua consciência vai expandir e você vai trazer para a realidade o que você precisa ressignificar. Após você se harmonizar com esses 3 sistemas, você vai perceber automaticamente que você precisa de mais alguma coisa para você poder continuar resolvendo. Embora eu digo para você que na primeira sessão de constelação de harmonização, você já vai ressignificar a sua vida num completo. Como a gente vai fazer isso? Nós vamos fazer um grupo, que eu vou fazer esse atendimento em grupo, online, tá? Onde faremos 3 encontros, uma vez por semana. Combinaremos um horário que fique bom para todos. E ali vocês serão constelados por mim. E irão trabalhar as suas questões. E por 21 dias, tá? A cada constelação que é feita, você de casa ouve a meditação que foi feita no dia do primeiro encontro, depois vai ter o segundo e o terceiro encontro. E você dá continuidade ao tratamento da sua casa, ouvindo o áudio, né, da meditação guiada. Por que 21 dias? Porque é o tempo que a nossa mente precisa para esgotar as informações que a consciência precisa, que a sua alma precisa para ressignificar. Então, se você se identificou com algum ponto que eu falei aqui e sente vontade
vontade de olhar para isso com amor, com respeito, com carinho, eu convido você a ir lá no meu direct ou lá na bio, tem o WhatsApp, me chama. Se ficou com alguma dúvida, me chama. Independente de qualquer coisa, me chama lá, vamos conversar, vamos tirar dúvidas. Não tem problema nenhum, nós estamos aqui para isso, para ajudar você a mudar a sua história, ajudar você a encontrar o seu lugar, a encontrar o seu papel aqui, enquanto estivermos nessa terra. Eu espero muito do fundo do meu coração que vocês tenham entendido, que tenha feito sentido para vocês. Eu não gosto muito de ficar decorando as coisas, eu gosto de falar o que está na minha alma, trazendo o recado que a gente tem que trazer para a pessoa se conscientizar de que precisa. O primeiro passo que a gente dá diante da vida, sabe o que é? Reconhecer que está faltando algo em nós e que a gente precisa ressignificar. Esse é o passo mais importante, porque quando você faz isso, você coloca força naquilo que você precisa. Entende? Quando a gente trabalha, a gente usa muito esse termo na constelação, que a gente trabalha com a lei da intenção e do desejo. Quando você deseja algo e põe a intenção nela, as coisas acontecem. Então, se você desejar hoje, com toda a força da sua alma, querer ressignificar a sua vida, dá um basta, fala, chega, eu não quero mais viver dessa forma. Eu não quero mais procrastinar. Eu não quero mais, a partir de hoje eu não quero mais, não quero. Eu digo não para isso, eu digo não. Não quero mais viver dessa forma. Eu te convido a vir ser constelado. Você vai ver como a sua vida vai mudar. Como a sua história de vida vai mudar. Como as pessoas à sua volta vão ser impactadas com a sua transformação. Como você vai conseguir se colocar, se posicionar lá na sua empresa, lá no seu trabalho. Como você vai ser diferente. Tudo vai ser diferente. Porque eu falo com vocês com a alegria que a minha alma sente por tudo que eu passei e senti com as terapias. Porque mudou a minha vida. E vai mudar a sua história também. Por isso que eu vim aqui. Para compartilhar com vocês essa alegria. De dar a oportunidade de você conhecer as terapias, conhecer a constelação familiar. Para fazer sentido para a sua vida. Eu quero ver você vibrando na maior felicidade, na máxima potência de felicidade, de satisfação e de alegria contigo mesmo. Então, se você quiser, me chama no direct, que eu teria o maior prazer em atender você. Tá bom? Eu espero que tenhamos tido uma tarde aqui, esse tempinho que ficamos juntos. Espero que tenha sido bom para vocês. Espero que tenha significado algo importante na sua vida. E fala para um parente, depois compartilha com o parente. Muito obrigada, Felipe, Casa Zen, Suelen, Rita, Cíntia. Tem tantas outras pessoas aqui que entraram, que estão aqui. Eu espero muito, no fundo do meu coração, que vocês tenham se conectado comigo e que vocês tenham gostado dessa live. Gente, olha, gratidão, muita gratidão, muita gratidão. Um beijo, tchau, tchau.